Oiê, pessoal! Vim aqui começar a conversar com vocês sobre a caixinha que eu coloquei ontem a respeito de como eu tenho vencido o desânimo e a tristeza. Para quem não me conhece, eu sou Karen, eu tenho 35 anos e eu fui diagnosticada com depressão primeira vez em 2013. Na ocasião, tinha 23 anos e eu não acreditei. Quando, pelo fato de eu ir ao médico perguntar para ele, olha, doutor, eu estou aqui porque eu tenho tido muito sono, eu que sempre fui uma pessoa agitada, sempre trabalhei, estudei longe de casa, sempre acordei cedo, nunca tive preguiça, comecei a me ver o relógio despertando e eu não conseguia nem sequer ouvir o relógio despertar, e quando eu via não conseguia levantar de tanto sono, de tanta prostração, passava o dia inteiro, eu não conseguia me concentrar no trabalho, nas atividades, porque eu sentia um sono arrebatador. E aí, depois de fazer exame, de passar vitaminas e nada funcionar, ele falou, Karen, o que você tá sentindo são sintomas da depressão. E na minha cabeça, a depressão era apenas quem estava em cima de uma cama, como eu já tinha visto a minha mãe nessa situação, a minha avó falecer disso também. E eu achava que depressão era só aquilo. Isso há quase 16 anos atrás, quando depressão mal era falado. Então, a gente tinha pouco ou quase nada de conhecimento. E muitos achavam que depressão era a preguiça, coisa boba, ou era até mesmo espiritual. Mas, quando ele me falou tudo isso, ele falou, Karen, a depressão nada mais é do que a falta de prazer por coisas, atividades que você antes tinha prazer. Então é como se você enxergasse num binóculo a sua vida antes com cores e agora toda cinza, em preto e branco. E aí eu parei, E aí, na ocasião ali de quando eu tive aquele diagnóstico, eu já tinha dado um start em relação àquela área de trabalho que eu estava, porque eu tinha acabado de me formar em 2011 em tecnologia, mas eu realmente não gostava do trabalho em si, de ficar atrás de um computador, programando nessa área. Apesar de que em 2011 eu comecei a ministrar treinamentos, e aí eu me descobri ensinando, gostando de passar esse conhecimento, e uma pessoa que, olha, antes com uma identidade deturpada, sempre me considerei tímida, sempre me considerei incapaz, e eu me pego, então, naquele momento, tendo facilidade de me comunicar, de ensinar, e vendo isso como algo que seria para mim sim, mas que na época desenvolvi também um problema de cordas vocais, que é um outro assunto, e não continuei na área. E aí, quando em 2013 precisei voltar para essa parte mais analítica da TI e de programação, que não tinha nada a ver com o meu perfil, eu realmente me vi depressiva, sem ânimo, sem rumo, sabe? E por mais que eu ganhasse muito bem, para uma pessoa que há 13 anos, eu tinha 23 anos, tinha acabado de me formar, ganhava muito bem, conseguia ir fazer alguns intercâmbios da época, e eu me vi totalmente sem rumo, mas eu acabei indo pro segundo intercâmbio, e foram quando as coisas começaram a mudar. De lá pra cá, comecei um processo muito longo, qual se estende até hoje, de cura, de descobrir a minha verdadeira identidade, mas antes existe um fator bem marcante e o ponto que muda tudo. Nessa época, eu estava longe dos caminhos de Deus. Minha família, a parte do meu pai toda cristã evangélica, e a parte da minha mãe, até então, toda católica. E até aquela época, né? Então, Deus me chamou, né, numa igreja evangélica, com uma idade muito cedo, né, com 12 anos, eu batizei, e ali
eu passei algum tempo firme, porém, como eu era muito criança, acabei saindo, vivendo um pouco daquilo que o mundo tinha a me oferecer, mas também é um outro ponto que não é o intuito desse vídeo agora. Mas eu preciso dizer isso porque faz toda a diferença na minha história. Porque quando eu me dei conta de um diagnóstico de depressão e eu não entendia quem eu era, minha identidade em Deus, isso acabou comigo. Eu fui cada vez mais me entregando, né? Fui dentro de um ano de 2013 a 2014, tentei fazer esse intercâmbio e que foi frustrada, acabei tendo que voltar antes do tempo. Tentei outros trabalhos, mas foi quando Deus apareceu na minha história, reapareceu em 2014, me trazendo de volta. Como assim? Deus se usou de um lugar onde não tinha probabilidade, onde eu poderia estar me sentindo esquecida, dentro de uma pequena papelaria onde eu trabalhava somente eu e ali uma outra mulher que veio transferida, que também não entendia porque tinha sido transferida exatamente naquele dia que eu iniciei, mas hoje eu enxergo que foi tudo Deus. Deus uniu os nossos caminhos, porque através daquela vida, daquela mulher de Deus, ela não sabia nada sobre mim, foi falando pra mim sobre as coisas de Deus, não sabia nem que eu era evangélica, que eu tava parada, não praticava, nem orava, não conversava com Deus. Quem dirá ir em igreja, né? E aí, Deus se usou da vida dela para falar comigo, que eu estava como Lázaro. Estava como Lázaro que estava morto espiritualmente, né? Há mais de 4 dias, mas que Deus iria me ressuscitar. E ali foi o ponto de virada na minha vida, porque eu achei que Deus não me amava mais, eu achei que não tinha mais nada para minha vida, porque eu estava em desobediência, longe dos caminhos do Senhor. E até aquele momento eu ainda era muito religiosa, acreditava que eu tinha que estar só dentro da igreja para poder servir a Deus. E não estou falando que é só estar dentro da igreja ou também só servir em casa, não. Mas eu entendia que para eu servir a Deus eu tinha que estar dentro de uma igreja. Então eu estava mais errada ainda. Porém, Deus, mesmo sabendo, e por eu não saber de nada disso, conhecê-lo de verdade, ele se reencontrou comigo aos 24 anos. E foi algo maravilhoso. Foi quando eu comecei a descobrir a minha verdadeira identidade em Deus e o seu amor infinito e independente do que a gente faça ou deixe de fazer, ele nos ama com um amor incondicional. Apesar dele não amar o pecado, ele ama o pecador. Mas vou continuar contando para vocês. Quando eu tive esse encontro ali com Deus, foi algo muito sobrenatural. Algo muito sobrenatural mesmo. E que eu acabei sendo convidada naquele mesmo dia para um encontro físico de uma igreja que eu nunca nem tinha ouvido falar de nome. E eu estou falando isso porque não é sobre placa de igreja, sobre denominações, é sobre quando Deus chega na sua vida e resolve ter um encontro, não importa onde e nem como, ele vai chegar e ele vai fazer. E que bom que é quando a gente abre o nosso coração, porque ele bate na porta, mas ele precisa de encontrar um coração aberto para que ele fale com a gente. E naquela ocasião eu abri meu coração, deixei Deus falar comigo, Jesus entrar no meu coração e resolvi. E não teve como. Foi algo tão arrebatador que eu voltei e pela primeira vez entreguei de fato a minha vida para Deus, né? Aquilo tudo que falava, entregar sua vida para Jesus, é isso. É um processo de renúncias diárias, porque nem tudo que a nossa carne quer, que o nosso ser quer ser. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero acontecer. Quem somos nós? Nós somos, sim, filhos de Deus, temos o livre-arbítrio, mas Ele quer que nós o queiramos acima de tudo.
né? Então, esse foi o início do meu processo. E, gente, vou dizer pra vocês que não foi fácil e que não é fácil. Na verdade, quem disse que servir a Deus seria fácil? Ninguém disse que seria fácil. Jesus mesmo disse na Bíblia: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vocês vencerão, né? Então, é um processo que eu abri ali o meu coração e Deus começou a trabalhar. Por quê? Porque eu era cheia de planos, eu era cheia de convicções. Eu sempre gostei muito de ser independente, eu sempre gostei muito de ser a pessoa que ajudava a minha família, que ajudava os outros. Mas dentro desse processo, já aproveito para falar uma coisa, o que eu mais tenho aprendido é a gente aprender a se deixar ser ajudado, porque é onde a gente começa a quebrar todo o nosso orgulho de tudo aquilo de a gente bater no peito e falar: não, eu ajudo, eu consigo sozinho. Não, gente, ninguém consegue nada sozinho. Por mais que você consiga por um tempo, ou que seja muito tempo, mas chega uma hora que você não vai conseguir. Então, aceite ser ajudado e aceite que você precisa de ajuda em todo e qualquer processo na sua vida. Primeiro, a ajuda divina e segundo, a ajuda que Deus envia através de pessoas. Porque esse mesmo Jesus, que era o Filho de Deus, que é, né? E que ele veio ao mundo, ele não andava sozinho. Ele chamou os 12 discípulos. Então, quem dirá nós, meros seres humanos, réis seres humanos? Então, ele deixou esse exemplo para nós, da gente precisar e aceitar ajuda. E então, o que aconteceu? Eu larguei tudo e eu fui começar a seguir aquilo que Deus estava querendo de mim. Abri mão de tudo aquilo que eu vivia, fui atender o chamado de Deus, que era para eu e meus pais irem mudar para um novo estado. Olha como que Deus faz as coisas, né? Não foi nada programado. O encontro com Deus na minha vida foi exatamente no mesmo ano que o meu pai recebeu um convite para uma intimação para ir trabalhar no estado do Espírito Santo. Então, para quem serve a Deus, não existe coincidência. Existe o quê? Jesus-cidência. Porque Deus já sabia que ia ter que ser ali, naquela cidade pequena, assim como ele falou comigo, de cima de um púlpito dentro de uma igreja, que dentro de uma cidade pequena, ele iria ser comigo, ele iria me exaltar. E o exaltar a gente sempre pensa, né? Que é material, que a gente vai ter conquistas. Mas Deus cumpriu sim a sua palavra. Porque ele me exaltou espiritualmente. Ele me devolveu tudo aquilo que um dia o inimigo das nossas almas, o tentador, ele me levou. Ele devolveu a minha identidade de filha amada e bendita. E ele me devolveu coisas, me ensinou coisas espirituais. Me ensinou a passar por processos, a conhecer pessoas que me ajudariam, que eu teria o meu caráter forjado para ser uma pessoa melhor. E assim foi. E assim foi como tudo começou. Ali no Espírito Santo, sem conhecer ninguém, só eu, meu pai e minha mãe, passei dias de muita tristeza. Um lugar lindo. Até um dia, numa visita, eu fui, Deus revelou para a irmã: Karen, muitos dizem que lugar lindo que você mora, né? Terra com paisagens, com praias, com qualidade de vida, mas que só Deus sabe o pão que o diabo amassou que você está comendo. Então, Deus fez o quê? Me permitiu iniciar um outro processo mais profundo. Aí sim, eu pude ver de cara a depressão dia após dia, o desânimo, a falta de recursos materiais, minha mãe com problemas de saúde, a gente longe da família, só nós três, sem conhecer ninguém, provas espirituais. E todo aquele tempo eu fui sendo
forjado, o meu caráter espiritual e a minha fé sendo fortalecida, porque eu dependia única e exclusivamente de Deus. Eu não tinha mais um salário de 5 mil reais, eu não tinha minhas irmãs por perto, meus sobrinhos, pra gente poder dar risada juntos. Passei por muitas perseguições, pessoas que não entendiam o que estava acontecendo na minha vida, e tudo bem, porque ninguém é obrigado a entender o processo do outro. E eu fui sendo forjada nesse processo. Mas o mais lindo é que em todo o processo, Deus nunca me deixou sozinha. Ele foi sempre dando sinais de vitória em vitória. Ele foi sendo comigo e foi me mostrando através de inúmeras coisas, inúmeras pessoas. Até mais um desejo do meu coração Deus cumpriu, que era de fazer uma faculdade de moda, que era sempre um sonho desde pequena. E ali tudo se deu até o ano de 2019, quando eu concluí a faculdade. Concluí a faculdade com muito custo. Tinha dias que eu entrava, que eu saía da van, eu entrava ali no shopping, que era de frente à faculdade, e sentava e só chorava, não conseguia sair para entrar. Muitas das vezes liguei para minha irmã, muitas vezes chorei sozinha ali, que eu não conseguia. O desânimo, a falta de vontade de que alguém me visse, de ver a cara de alguém, de fazer qualquer coisa, de dar um passo, me tomava. A angústia, o aperto, aquela sensação de algo ruim me tomava. Muitas vezes eu entrei chorando naquela faculdade, mas Deus me deu a vitória. Como diz Salmo 126, aquele que anda carregando a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. E aqueles quase 3 anos, 2 anos e meio, Deus me deu força. E eu concluí em 2019. Ganhei como aluna número 1 da sala, mérito, honra ao mérito, com um trabalho lindo que Deus me inspirou a fazer para crianças autistas. E ali, mais uma vez, vi o meu mundo desmoronando. Quando começou a pandemia, cancelou tudo aquilo que eu tinha sido convidada para fazer um desfile no Shopping Vitória, para fazer um desfile dentro da Associação de Crianças Autistas do Espírito Santo. E aí foi quando eu falei, pronto, achei que o meu sonho mais uma vez ia ser concretizado, e agora veio a pandemia e cancela. E agora não tem mais nada para mim, eu vou morrer aqui sozinha e acabou. Então eu achei que tinha acabado para mim, que tinha sido o fim, de verdade. Agora vou morrer sozinha aqui, esquecida, com os meus sonhos enterrados. E foi quando voltei para São Paulo, morava no Espírito Santo, voltei para São Paulo. Na ocasião, minha mãe já estava morando em São Paulo novamente, meu pai estava trabalhando mais em São Paulo do que no Espírito Santo, e fui morar com a minha irmã, onde minha mãe morava também. Ali vivi dias dentro de um quarto escuro de depressão. Lembra lá em 2013 que eu achei que não era depressão o meu caso? Que eu achava que era uma preguiça, uma falta só de ânimo, mas eram os primeiros sinais. E eu fui, como que se diz, negligente, porque como por falta de conhecimento eu achava que era uma besteira, não achava depressão, era só quando eu estivesse em cima de uma cama sem falar com ninguém e ver, mas eu não cuidei lá atrás e fui deixando passando, até eu chegar no ponto de estar dentro de um quarto escuro. E aí, o que aconteceu? Que foi onde eu comecei a clamar a Deus, Senhor, me dá uma saída, me dá um motivo, me dá uma saída, eu não sei o que fazer. E foi quando Mary Kay voltou para minha vida. Deus colocou uma pessoa maravilhosa no meu caminho, um instrumento na mão de Deus, que essa pessoa foi a Márcia Marques. E através da oportunidade de Mary Kay, ela falou de Deus para mim como eu ainda não conhecia. Um Deus Pai,
um Deus carinhoso, um Deus amoroso. E ela me ensinou que mesmo a gente sem ter vontade, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa se encher da palavra de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa entender a nossa verdadeira identidade nele e se fortificar. Somente assim vencer a depressão. De lá para cá foram anos de muita busca, muita descoberta, mas foi muito passo a passo. Tem sido muito passo a passo. Para vocês terem ideia, falando de conquistas materiais, naquele mesmo ano eu saí dentro de um quarto escuro de depressão para em 3 meses bater um recorde dentro da empresa, me tornar uma diretora de vendas na Mary Kay, com uma equipe de mais de 30 mulheres, para a honra e glória de Deus. Mas eu ainda não era curada emocionalmente. E todas as expectativas que eu depositava nas pessoas, isso me fez adoecer. E em seguida, Deus levou a minha mãe no ano de 2021. Assim que eu acabei de me formar como uma diretora, final de 2020, plena pandemia, começo de 2021, Deus leva minha mãe. E aí eu fico assim, Senhor, e agora? E aí entra mais uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. Por isso que eu digo para vocês, aceitem as ajudas que o Senhor manda para vocês. E essa pessoa foi a Eliselma. Eliselma é uma psicanalista que minha amiga Joyce me indicou, me presenteou com a primeira sessão. E a Eliselma me ensinou, primeiramente, a entender minha verdadeira identidade em Deus. Peraí, Karen, quem é você? Você é Gênesis capítulo 1, verso tal, que até hoje eu não decorei. Você é imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus, Deus é depressivo? Então, tudo isso são mentiras que o inimigo usa dos processos que a gente tem de frustração na nossa vida, que deixam a tristeza nos abater e por a gente não alimentar o nosso lado espiritual e quem somos, a nossa identidade em Deus, ele nos enfraquece e é quando a gente cai. Então, hoje eu tô aqui para contar para vocês que mesmo embora vários altos e baixos, porque a nossa vida é assim, independente da pessoa que tem depressão ou não. Não existe uma pessoa que tem uma vida assim, ó, linear. Até porque, como dizem, né, os batimentos cardíacos, se você tá linear é porque você morreu. Mas a nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas o que eu tenho para dizer é que em tudo, nesses últimos anos, mesmo com vários baques, assim como ano passado, como eu estava indo bem, até receber mais uma notícia, que foi mais uma grande perda de uma amiga, que era como uma mãe de coração. Foi mais um baque para mim e eu parei de novo. Mas eu tenho aprendido mais do que nunca que as situações ruins, as perdas, as frustrações, elas não são isentas na nossa vida, elas vão acontecer. Mas quando a gente tem uma fé depositada em Deus e nos alimentamos todos os dias, mesmo sem vontade, e aí entra a questão do devocional, entra a questão do relacionamento com Deus. Quando a gente está se alimentando, não serão essas coisas que, por mais desafiadores esses momentos e mais arrebatadores que sejam em relação à tristeza, não serão eles, porque a gente está com o olho lá, ó, lá no céu. A gente está com foco na eternidade, porque aqui a gente vai ter aflição, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter dor, a gente vai ter prova, apesar de que nós teremos as vitórias, teremos momentos de alegria, os momentos de sorriso, de conquista, mas que nada disso de ruim nos abata a ponto de nós pararmos e Deus o livre pensarmos em tirar a nossa vida, porque é isso que nos diferencia das pessoas que não conhecem a Deus. Elas não entendem que tem um ser que é o nosso Criador, que cuida de nós a todo tempo e que a gente pode descansar nele, e que ele nos ama e que ele sempre tem uma saída e um recomeço para nós. Então hoje eu te convido a você parar tudo que você está fazendo e faz uma oração. Karen, o que é oração? É só eu me ajoelhar, eu tenho que saber falar palavras bonitas, eu tenho que saber rezar, eu tenho que saber... Não, oração é uma conversa com Deus. Assim como você conversa com um amigo, com o seu cônjuge, com seu pai, com sua mãe, mas é uma conversa de coração aberto, sem máscaras.
Você pode falar: Deus, meu Deus, olha o que está acontecendo aqui comigo. Será que o Senhor está me vendo? Olha o que está acontecendo na minha vida, fulano fez isso comigo, eu tô sem dinheiro, minha conta tá negativa, eu tô desempregado, ou meu chefe não me entende, não me dá valor, esse amigo me traiu, meu namorado me traiu. Não importa o que esteja acontecendo, fala com ele, se conecta com ele, acorde o seu dia, abra os olhos e agradeça, Obrigada, Deus, pelo fôlego e o ar de vida. Obrigada por ter mais uma chance de fazer tudo diferente. Não importa o que aconteceu ontem. Tá, a dor tá aqui. Tira essa dor de mim, Senhor. E como a gente tira? A gente pensa nas coisas boas, a gente exerce a gratidão. Olha esses tantos de coaches que tem por aí. A gratidão é uma das ferramentas e principais ferramentas é você exercer a gratidão. Porque tudo que você tem hoje, um dia você quis ter hoje, né? Então, tem gente que quer ter uma saúde, tem gente que tá passando pelo processo do câncer, de tantas enfermidades. E a gente tá aqui, respirando. Pode estar difícil, pode estar sem dinheiro, pode estar sem emprego, pode estar sem amigos, mas você tem Deus, você tem vida, você tem oportunidade de fazer tudo diferente.